Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest e hoje vamos comentar um pouco sobre Irani, uma small cap que vem apresentando bons resultados e que tem bastante potencial de crescimento. Mas antes eu já deixo o convite para você se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal, que recentemente ultrapassou os R$ 10.000 investidos na Bolsa de Valores. E para que assim a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Já peço também que você deixe o seu like no vídeo, pois vai ajudar o vídeo chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Bom, primeiramente, para quem não conhece, a Irani Papel Embalagens S.A. é uma empresa que atua no setor de papel e celulose, principalmente aí com embalagens de papel e embalagens de papelão ondulado. Temos outras empresas relacionadas no mesmo setor, como a Cablin e a Suzano, que são empresas bem maiores. Se tratando de Irani, é uma small cap e o patrimônio líquido aí é de mais ou menos R$ 1 bilhão. De cara já podemos ver que a dívida bruta da empresa é menor do que o patrimônio líquido. Isso já nos dá uma ideia de que o endividamento da empresa deve estar bem controlado e o valor de mercado atualmente beira perto aí do 1,8 bi. Ou seja, atualmente existe um ágio na cotação da ação da Irani. O segmento de listagem ao novo mercado, mais alto nível de governança, ponto extremamente positivo. Isso dá bastante segurança aos investidores minoritários. Hoje a Irani tem o total de 256.720.235 ações, sendo que o free float é de cerca de 41%, ou seja, a quantidade de ações de Irani disponíveis no mercado já é bem limitada. Fazendo breves comentários sobre o quadro acionário da Irani, o seu controlador é a Irani Participações, que tem cerca de 38,46% das ações totais da Irani. Além disso, a empresa também tem algumas ações em tesouraria e isso por si só já limita bastante a quantidade de ações disponíveis no mercado, até porque se trata de uma small cap que tem poucas ações em circulação. O capital social da Irani hoje é de cerca de 566 milhões de reais. Agora temos a cotação atual de Irani, é negociada com o código RANI3, lembrando que é uma empresa que atua no novo mercado, logo só tem as suas ações ordinárias disponíveis para os investidores. A cotação atual é de R$ 7,20. Observando aí o gráfico de 30 dias, podemos verificar que não existe aí tanta volatilidade assim como as ações de grandes empresas, já que a Irani é uma small cap, normalmente a liquidez é bem menor. Em geral, a empresa tem uma política de crescimento, utiliza os seus recursos para ampliar as suas atividades operacionais. Mesmo assim, nos últimos 12 meses ocorreu boas distribuições de dividendos e atualmente o dividend yield de Irani é de 8,52%. Agora temos aqui essa DRE simplificada de Irani. Notamos aí que no ano de 2017, 2016 e 2018 foi um pouco conturbado, a empresa apresentou prejuízo, principalmente aqui no ano de 2017. Isso ocorreu justamente por ser uma empresa cíclica, é afetada pelas commodities e também pela economia. E nesses anos aí de 2016 e 2017, a economia brasileira estava um pouco conturbada, a Irani sentiu isso. No ano de 2019 também a empresa apresentou um prejuízo, mas de 2020 para cá as receitas cresceram bastante, assim como o lucro líquido, principalmente aí no ano de 2021. A receita teve um crescimento bem elevado e o lucro líquido também deu um pequeno salto. Isso pode nos dar a ideia que a empresa realmente está virando chave e, levando em conta a situação atual da economia e os resultados do primeiro trimestre de 2022 que a Irani já apresentou, podemos esperar que nesse ano de 2022 os resultados sejam similares ou até melhores do que o de 2021. Como eu já mencionei, nesses últimos trimestres a Irani teve um grande salto aí no lucro líquido. Os resultados estão vindo cada vez melhores, mas os proventos, em geral, a empresa também melhorou as suas distribuições, mas não é uma empresa que deva pagar tantos dividendos assim. Isso porque a Irani é uma small cap que não tem tanto endividamento, vou comentar mais a seguir, e por isso, para alavancar as suas atividades, a Irani utiliza geralmente capital próprio. Ela retém uma parcela do lucro líquido para bancar as suas atividades operacionais e o seu crescimento. Basicamente, tudo isso aqui que a empresa não distribuiu para os acionistas, ela está usando para pagar e bancar o seu crescimento e as suas atividades operacionais. Sobre o balanço dos últimos anos da Irani, olhando a análise horizontal, tem uns pontos bem interessantes.
Notem aí que houve o crescimento do ativo. O passivo, em geral, obviamente que também acompanhou esse crescimento, considerando aqui que o passivo total é o passivo circulante, o não circulante e o PL. Agora, sobre as contas do ativo, o ativo circulante foi de 345 milhões em 2017 para 958 milhões, teve um crescimento bem expressivo, principalmente a conta de aplicações financeiras. Esse valor normalmente abrange títulos de investimentos que têm uma liquidez superior a 3 meses e a empresa logo vai ter esse capital liquidado e pode utilizar para novos investimentos, pagamento de dividendos, etc. Foi uma das contas que mais cresceu no ativo circulante. No não circulante também teve um crescimento, mas não tão relevante assim, que foi de 1,1 bi para 1,4 bi. Agora, no passivo, uma coisa interessante ocorreu. Percebam aí que de 2017 até 2021 praticamente não teve alteração no passivo circulante e hoje o passivo circulante é basicamente 3 vezes menor do que o ativo circulante. Logo, a empresa não deve ter dificuldades para honrar suas dívidas de curto prazo. O passivo não circulante também cresceu, mas não cresceu tanto assim. Foi de 860 milhões para 1 bilhão. Basicamente não teve uma alteração muito relevante. E aqui temos um ponto positivo, que é o PL. Teve também um salto similar ao ativo circulante, que foi de 340 milhões de reais para 960 milhões de reais. Arredondando bruscamente, podemos dizer que o PL da Irani basicamente triplicou, ou seja, em 2017 para 2021, o valor patrimonial da empresa teve um crescimento absurdamente alto, principalmente aí em 2020 e 2021, e isso já nos dá uma ideia de que a Irani está virando de chave, está crescendo, e levando em conta as atividades operacionais atuais da empresa e a economia atual, podemos ficar aí bem otimistas quanto aos resultados da Irani para os próximos anos. Para embasar ainda mais o endividamento da empresa, em geral a dívida está sim bem controlada, mas temos aqui a situação atual, já levando em conta o primeiro trimestre de 2022. A dívida bruta é de mais ou menos 887 milhões de reais, o caixa atualmente é de cerca de 410 milhões de reais, ou seja, a dívida líquida é de cerca de 478 milhões. Levando em conta o EBITDA atual da Irani, a dívida líquida sobre o EBITDA apresenta o valor de 0,9, ou seja, em um ano a Irani gera recursos suficientes para honrar todas as suas dívidas. Isso é um indicador de que o endividamento da empresa está muito bem controlado e não é nenhum fator que deva preocupar os investidores. Um outro ponto também muito relevante é que a maior parte da dívida da Irani é para o longo prazo. Recompra de ações. Normalmente, quando uma empresa ativa um programa de recompra, isso dá a ideia ao mercado de que sua ação está realmente barata. E a Irani tem um programa de recompra ativo, foi aprovado em 27 de setembro de 2021, tem data fim 31 de março de 2023. É até um período de tempo bem longo, mas a empresa vai comprar cerca de 8 milhões e 216 mil ações. Levando em conta que é uma small cap, vai ser um desembolso bem grande, por isso que a empresa deixou esse grande período de tempo. Esse é um fator positivo, pois a Irani basicamente está com dinheiro em caixa e vai utilizar esse dinheiro para comprar suas ações, pois acredita que nesse momento comprar suas ações é o melhor investimento a se fazer. Isso também valoriza ainda mais as ações dos investidores que têm Irani no seu portfólio, até porque vai diminuir bastante a quantidade de ações que estão sendo negociadas no mercado, valorizando ainda mais as ações dos acionistas. Por fim, temos aqui alguns indicadores de Irani, levando em conta a cotação atual. O dividend yield, 8,52%, mesmo não sendo uma ação que tem a característica de pagar bons dividendos, atualmente a Irani está com baita dividend yield, até porque os resultados recentemente foram muito positivos e a empresa acabou distribuindo aí bons dividendos aos acionistas. Preço sobre o lucro, 5,42 em cerca de 5 anos e meio. A Irani gera de lucro líquido seu valor de mercado atual. Isso dá uma ideia de que mesmo sendo uma empresa de crescimento e que tem um ágio aí na sua ação atualmente, isso nos dá a ideia de que mesmo sendo uma empresa de crescimento, atualmente está sim bem descontada. O P sobre VP, 1,75, existe um pequeno ágio na ação da Irani, justamente pelo fator crescimento. O endividamento está sim bem controlado, também já mencionei, não é um fator que deva preocupar os investidores, até porque não é uma característica da Irani ficar se endividando, como podemos analisar nas suas contas do balanço atualmente. Margem líquida, em alguns momentos estava
até que bem baixa, inclusive negativa por conta dos prejuízos, mas atualmente está acima de 20%, ponto positivo para a Irani. O ROI 32,23% está excelente, ROA 14,12%, também um bom valor. E como eu já mencionei, é uma empresa aí que vem crescendo bastante, principalmente nos últimos trimestres, e a expectativa que fica é que deve crescer ainda mais futuramente. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixo novamente o convite para se inscrever aqui no canal do Guilherme Invest. Foi uma pequena análise de Irani, uma empresa que eu acredito que tem bastante potencial de crescimento. Um forte abraço e até o próximo vídeo.